Amém, que a graça e a paz sejam com todos. Nesse momento nós estamos começando mais um momento da palavra com vocês que estão aí do outro lado. E nós aqui com a finalidade de dizer que Deus está no comando da nossa vida, espero também na sua vida. Quero parabenizar a você que está fazendo data nova nesse dia de hoje, ou já fez data nova, não é? Então, meus parabéns, desejando muita paz, felicidade, prosperidade e saúde no Senhor. No Senhor nós encontramos felicidade, muita paz também, que só Ele pode produzir. Então, eu sou pastor da Igreja Batista Missionária aqui nessa cidade, pela graça infinita, misericórdia que se renova cada manhã, situada aqui na rua Tiburtino do Carvalho, número 163, no coração de Mirandiba, e por esses 15 dias nós estamos sem celebração, por conta do novo decreto aqui na cidade de Mirandiba, e por aumento do Covid-19, essa enfermidade maligna que tem assolado aí pessoas, né? Então vamos pedir a Deus que continue nos abençoando e nos agraciando. Graça e paz, pastor Sebastião, estamos mais uma vez de volta nessa noite, e com o tema... o verdadeiro avivamento, né? Oh, maravilha! Que a graça e a paz também reine em cada coração desse momento. Sou presbítero Sebastião da Igreja Pentecostal Fé na Palavra, e é uma honra mais um dia nos encontrarmos aqui, mais um sábado, na oportunidade de transmitirmos a palavra de Deus, né? Então que Deus abençoe a sua vida, você que está nos assistindo aí, nos escutando através da rádio. Meu boa noite a todos, né? Fique ligadinho aí na expectativa. Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite. E o tema maravilhoso é o verdadeiro avivamento. Nós vamos meditarmos um pouco na palavra do Senhor daqui a pouco, e com certeza Deus vai estar falando ao seu coração, e você vai aprender e descobrir o que é o verdadeiro avivamento. Não é isso, pastor Inácio? É verdade, entendeu? Se tem um verdadeiro é porque tem um falso, né? Então vamos sair pensando nisso, você pode estar pensando, mas antes eu quero fazer aquela divulgação e dizer que você pode também se tornar um sócio, patrocinador aqui da Rádio Mirandiba, para que ela possa cada vez mais ir melhorando a qualidade de imagem e daquilo que nós precisamos fazer, né, pastor Sebastião? Aqui em Mirandiba, não só para Mirandiba, mas para as cidades circunvizinhas e também para o pessoal do nosso país, precisamente do nosso sertão, mas levar a informação, mostrar com seriedade e verdade aquilo que é nosso. E as coisas boas que tem no sertão encoberto. Também tem coisas que não são boas, né? E também podemos mostrar também se tiver oportunidade. Mas nós queremos ser mensageiros da verdade, até porque amamos a verdade e procuramos fazer com transparência. Essa é a nossa missão de conscientização e de levar essa mensagem de Deus e firmada na verdade, né? E mostrar o que é real, o que é o sertão e o que são os sertanejos. Então nós temos aqui o carneiro, que você pode se tornar sócio social no nosso quadro aqui da Rádio Mirandiba, nas plataformas digitais que estamos aí, onde você pode assistir no seu celular, em qualquer parte do mundo, se conectar, ou no seu computador também. Você pode se conectar conosco e você pode se tornar esse sócio e ganhar, concorrer brindes que vamos estar oferecendo a vocês, sócios, mensalmente. Cada programa vai fazer o seu sorteio. Já temos os copos, alguém já ganhou por aí alguma coisa, né? Esse mês agora vai ser sorteado uma cesta básica bem recheada, maravilhosa e abençoada para você e sua família. Que for sócio, vai estar com certeza participando e sendo abençoado. Depois outros prêmios que vai chegar para o quadro dos sócios contribuintes, justamente com esse negócio, que é um negócio para a glória de Deus e para abençoar você e sua família. E você vai ter a oportunidade também de vir aqui, trazer sua informação, participar conosco, dar uma palavra e conhecer de perto. Tá certo, pastor Sebastião? É verdade, é apenas R$5, né, pastor? R$5 só
né, para você adquirir o carnezinho e participar, está nos ajudando a evangelizar o Brasil e o mundo. Além de ser divulgado o seu produto, a sua empresa, você está ajudando a evangelização. Muito bem, agora vamos para o nosso tema. Nosso tema é o verdadeiro avivamento. E aí, pastor, pode ler o texto? Sim, pode ler aí. Então, eu estava pensando com relação ao verdadeiro avivamento, e quando eu penso no verdadeiro avivamento, é claro que nós vamos dar uma andada assim daqui até a conclusão do programa, mas eu vejo no livro de Joel, a profecia de Joel, justamente no capítulo 2, você pode ler todo o capítulo, e como também pode ler do versículo 28 a seguir. E essa profecia ela se cumpriu, né, no dia de Pentecostes. Uma vez mais a palavra de Deus mostra que ela é verdadeira, que o profeta falou, aconteceu. Aconteceu. Então, aconteceu que depois, vou ler aqui o versículo 28 do capítulo 2 do livro de Joel, que diz: e acontecerá que depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Então, a partir daqui, a gente vê que essa seria uma ação gloriosa do Espírito Santo de Deus na vida de pessoas. Louvado seja Deus por isso, né? Nós vemos o cumprimento dessa profecia, também está no contexto, você pode ler todo o contexto da palavra, quando em Pentecostes essa palavra ela se cumpriu, né? Na nova aliança, no Novo Testamento, aconteceu esse dia. Mas a atuação do Espírito Santo também na antiga aliança havia sim. Os profetas, todos eles eram usados por Deus. A diferença da época lá do Antigo Testamento para o Novo Testamento é que eles recebiam uma unção. Por exemplo, podemos pensar Sansão, né? Recebia unção, o profeta Eliseu. Então, os demais profetas recebiam a unção para transmitir aquele recado de Deus. E aí você pode dizer, mas era um grande avivamento? Eles estavam avivados pelo Espírito Santo de Deus, com uma grande responsabilidade de anunciar a palavra do Senhor àquela nação. Ou especificamente, a rei diretamente ia levar aquela palavra ao rei, o sacerdote. Se o sacerdote estava errado, não estava compreendendo a palavra de Deus, então Deus usava um outro para levar aquele recado de conserto naquela vida, naquela pessoa, naquela nação, para que ela consertasse a sua casa e mudasse o rumo. E ali era o Espírito Santo atuando verdadeiramente, também usando aquela pessoa. E certamente aquele homem de Deus, ele estava avivado. Não era uma coisa natural, podemos dizer que era até sobrenatural, quando ele recebia o recado de Deus e ia transmitir aquele recado do Senhor àquela pessoa ou àquela nação. Eu vejo dessa maneira. Mas nós vamos andar e você vai compreender melhor o que é o verdadeiro avivamento. Falso avivamento aconteceu ou acontece? Talvez hoje pode acontecer muito essas questões todas, e aí nós vamos chegar lá. E aí, pastor? É verdade. Nós, como o pastor citou, né, da antiguidade, o Velho Testamento, nós vemos pessoas também cheio da graça, né, do avivamento, em transmitir a palavra. Eu costumo dizer que eu desconheço avivamento a não ser por meio da palavra de Deus, né? Primeiro, o avivamento ela vem através das pessoas o quê? Anelar, desejar pelas coisas do Senhor, receber do Senhor, né, uma profecia, ou seja, o Senhor usar, derramar uma unção sobre a pessoa, e a pessoa não temer, né, em pregar a palavra, falar aquilo que Deus manda. Mas infelizmente muitas pessoas elas confundem movimento com avivamento, né?
Isso aí às vezes causa uma confusão na mente de muitas pessoas que não está alicerçado sobre a palavra de Deus. Então, eu desconheço alguém dizer que é avivado e muitas das vezes rejeitar um trabalho, né? Rejeitar evangelizar, rejeitar muitas das vezes uma missão, um chamado. E eu fico lembrando, falando do Velho Testamento, do profeta Isaías, ali no capítulo 6, quando ele tem aquela visão, né, aqueles anjos serafins com aquela brasa como tenaz, toca nos seus lábios, depois da purificação, diz a Bíblia que o Senhor pergunta: a quem enviarei? E ele se prontifica dizendo: eis-me aqui, envia-me, envia a mim. Então quantas pessoas às vezes dizem eis-me aqui, mas não dizem envia a mim, né? E observamos que naquele momento, através daquele avivamento, o profeta Isaías, ele se disponibilizou em fazer a obra. Ele diz: eis-me aqui, envia a mim. Então ele começou a anunciar, a pregar, a profetizar através da presença do verdadeiro avivamento. Então nós vemos ainda em Abacuque, capítulo 3, versículo de número 2, quando ali o profeta, em oração em forma de cântico, né? Ele diz: Senhor, ouvi a tua voz e temi. Então eu fico observando essa palavra, eu estava meditando. O verdadeiro cristão, a verdadeira pessoa avivada na presença do Senhor, ela é uma pessoa temente a Deus. E eu costumo falar que temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é respeitar a Deus, ter aquele respeito, se submeter-se ao Senhor em tudo que Ele ordenar para fazer. Então ele dizia: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Eu fico vendo que o profeta ele já estava vendo a situação, digamos até que é anterior e nos dias que estamos vivendo a situação. Então precisamos ter um avivamento. Mas que avivamento é esse? Um avivamento que nós sejamos cheios da presença de Deus, mas para quê? Para fazer a obra, ler a palavra do Senhor, eis-me aqui, sermos submissos ao nosso superior, ele nos escalar para uma missão e nós se prontificar, porque tem pessoas que diz ser cheia do Espírito Santo, ser avivado na presença do Senhor, mas tem rejeitado as coisas de Deus. E a Bíblia diz, falou o salmista, né? Se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçai o vosso coração. Também os escritores hebreus também citou essa parte. Então, se nós ouvirmos a voz do Senhor, nós nunca deveremos endurecer o nosso coração, mas estar sempre pronto a ler a palavra, a meditar. E para mim, deixar o pastor dar continuidade aqui, eu também estava meditando 2 Crônicas, capítulo 34 também, quando diz que ali o livro da lei se havia perdido. Então o sacerdote Euquias, ele começa, estão mexendo lá e de repente eles encontram o livro. E quando eles encontram o livro, que eles começam ali, o rei vê e vê a situação que eles estavam vivendo, então eles reconheceram as suas fragilidades. E aquele livro foi lido ali, depois teve uma celebração, e o povo ficaram de manhã até meio-dia ouvindo a palavra de Deus. Então o verdadeiro avivamento é aquele que a gente tem sede pela palavra de Deus, tem sede de estudar a Bíblia, porque a gente ser avivado e não gostar de ler Bíblia, não gostar de participar de uma escola bíblica, né, deixar a Bíblia empoeirada, eu desconheço esse avivamento. É verdade. Então, o profeta Abacuque, é bem interessante essa passagem, né? E a oração, isso eu vejo como uma oração, quando ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra. E se ele orou dessa maneira,
pedindo que avivasse a obra justamente nos dias nos quais ele estava vivendo, é porque certamente ele já estava sentindo a situação no momento no qual ele estava vivendo, que havia um declínio. A obra estava declinando e precisava de um avivamento. Nós podemos ver isso aí. E essa oração de Abacuque, sobre a forma de cântico, um cântico também pode ser cantado, não é? Como a gente vê que muitas pessoas cantam lá o versículo 17 a seguir. Mas, tendo ele percebido essa necessidade, e ele clamou a Deus, mesmo em forma de cântico, pedindo que o Senhor tivesse misericórdia do seu povo, como ainda hoje também a nação, gente avivada, que há muitos homens de Deus avivados, que são justamente aqueles que compreendem a palavra, que comem a palavra, que amam a palavra, que vivem a palavra e que pregam a palavra com alegria e com seriedade e justiça dentro do amor de Deus. Verdade. Não são homens aproveitadores, não são homens que estão por seguros interesses, mas são homens verdadeiramente, coração aberto, que para muita gente até que não é bom. Porque muita gente não gosta da verdade assim, dentro da pureza, daquilo que é justo e honesto. A nação, ela erra por falta de conhecimento, como a palavra diz, o povão, porque não quer conhecimento. E aí é o que falta também, o avivamento nessas pessoas que querem promessas sem fundamento sagrado. Que pegar um versículo da palavra de Deus e fazer um pretexto para o seu próprio interesse, mudando a palavra de Deus do que ela é, isso é um perigo grande, porque vai dar conta essa pessoa diante de Deus. A palavra do Senhor diz que ai daquele que acrescentar ou diminuir um jota ou um tio da palavra do Senhor. Então devemos ter esse cuidado. E aqueles que são avivados, a gente sabe também que a palavra ela se cumpre, que está escrito que se por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de quase todos esfriaria, ou esfriará. Isso nós estamos vivendo justamente na atualidade, um mar de frieza na humanidade. Quando se trata de humanidade, se fala de pessoas cristãs. Quem não é cristão já sabe que isso aí já está fora mesmo, né? Então o cristão ele precisa estar avivado. Essa chama do Espírito Santo, do avivamento, ela quando ardeu no meu coração, pastor, ela permanece viva e nunca, graças a Deus, apagou, porque é Ele mesmo dentro de mim. Se eu pudesse, eu pregaria 24 horas. Se eu pudesse, eu estaria com um carro de som, levando a palavra de Deus. Eu não tenho também o carro de som ainda, né? Mas se Deus me desse carro de som, eu faria esse trabalho. De sair tocando como muita gente toca, o que não edifica, que é esculhambação, enquanto devemos sair tocando o que edifica, que eu nunca vi um carro de som altamente andando por ruas da cidade, tocando louvores a Deus. A não ser quando vai anunciar uma campanha. Mas fora disso aí, não acontece. Então isso era para acontecer, porque o verdadeiro louvor de homens adoradores, pessoas que são avivadas pelo Espírito Santo de Deus, o louvor edifica, consola, muda e transforma para a glória do Senhor. O louvor daqueles que são avivados, do verdadeiro avivamento, não é justamente movimentos. Rapaz, tem muita coisa escandalosa. Você pode ver que tem coisas por aí em nome do Senhor, que não é coisas do reino de Deus, não, na Bíblia não está. Aonde foram buscar essas performances em nome de avivamento, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus e contra Deus, aquelas coisas que se vê em lugares que não são lugares onde Deus é glorificado, em nome de avivamento. Não é não. É necessário se voltar para a palavra de Deus. Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho, como na realidade, quando aconteceu avivamentos. Há datas históricas, reais, de quando aconteceu avivamento no nosso país e também em outras nações. E, como a gente pode ver, a questão dos homens de Deus, chamados esses profetas que foram levantados por Deus, que não eram qualquer, nem era por querer dele,
mas sim porque se dispuseram a estar dentro da vontade de Deus e ser usado por Deus para ser porta-voz do Senhor. Os avivamentos que aconteceram na história foram para a proclamação do Evangelho. Não foi para a vaidade de nenhum homem. E eram todos homens simples. Eu posso citar o Billy Graham, que é até da nossa geração ainda, porque está com pouco tempo que ele foi para a glória. Eu fico assim quando eu olho para a vida dele, a história dele e tantos outros, eu citei apenas um. E eu olho assim e digo, meu Deus do céu, tenha misericórdia de mim, parece que eu sei onde é que estou. Né? A história de um homem simples, mas que Deus usou. E a gente vai olhar também para outros também, Calvino, Lutero. Lutero se levantou lá dentro porque ele foi uma forma também do Espírito Santo. Quando ele colocou as 95 teses lá em Roma, nos portais de Roma, mostrando os erros, e que a vontade de Lutero não era sair da igreja romana, mas era que retornassem a reconhecer a necessidade que estavam saindo do caminho. Ele queria que a igreja compreendesse que ele estava avivado e que se voltassem, como se canta e como se diz, ao primeiro amor. E que muita gente pensa que, eu quero voltar e canta, eu quero voltar ao primeiro amor. Mas como voltar ao primeiro amor se não quer ser uma pessoa renovada pela palavra? É verdade. E sem a palavra de Deus, como o pastor já falou, e sem o Espírito Santo, não há avivamento não. Não há movimentos. E esses movimentos são vazios. Por que é que nós temos, pastor, muita gente fora que se dizia ser da igreja e hoje não estão na igreja? Há muitos que estavam justamente na igreja à procura de uma experiência. Queriam ter uma experiência. E a experiência, às vezes, não tem uma experiência, e Deus não está nesse negócio com experiência. Que experiência? E aí, porque ele se decepciona consigo próprio. Porque foi com uma visão errada. Ele não foi com uma visão de salvação, com uma visão de crescimento, de conhecimento da Bíblia, porque é necessário ler Bíblia. Quantos livros tem a Bíblia? Se perguntar, muita gente não sabe, são 66 livros. Como se divide a Bíblia? Então, são 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. E aí vem as divisões dos livros históricos e proféticos, e aí vai. A gente pode um dia dar um ensinamento de Bíblia para o povo conhecer Bíblia, vocês que estão nos acompanhando. Muita gente dos movimentos não sabe isso. Não sabe quais são os livros proféticos. Não sabe nem quantos livros tem a Bíblia. Não sabe, entendeu? Essas coisas. E aí são promovedores de movimentos que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Eu fico assim olhando tanta coisa que se vê por aí afora, que talvez muita gente está cheia a mente dessas coisas que não estão na Bíblia, porque se eu sou chamado para pregar a palavra de Deus, eu tenho que pregar a palavra, pastor. Eu não tenho que inventar, eu não tenho que criar, não, eu tenho que pregar a Bíblia. Porque é a palavra de Deus que vai avivar o seu coração, e o meu está avivado pela palavra e pelo Espírito Santo da palavra do Senhor. Então, é por aí que nós precisamos de andar, de compreender os acontecimentos dos grandes avivamentos na história. E aí, passando aqui do Novo Testamento, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, e todos os profetas, creio que eles profetizaram porque estavam avivados pelo Espírito Santo, porque eles não falaram, como a palavra diz, que nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas sim de Deus. Então eles foram e são, os que são hoje homens de Deus, instrumentos de Deus, usados por Deus, vozes proféticas para a anunciação do que está escrito. Não é criatividade, inovação da mente humana, mas sim, nem invenção nem movimento, porque movimento não é avivamento. Vai produzir uma grande decepção e vai levar as pessoas a se tornarem, a apostatarem a fé e ateus, ou atuas, na verdade, quem é ateu glorifica até a Deus, é mais crente do que muitos que se dizem ser crente. O ateu, ele tem uma crença tão grande que ele chega a crer que Deus não existe, mas ele atribui toda a criação ao grande arquiteto do universo. E quem é o grande arquiteto do universo, senão Deus? Então, veja aí a situação. E aí, pastor?
Então, é o Senhor falando sobre onde o Senhor leu lá em Joel, né? Se cumpriu lá em Atos 2, e a gente fica meditando, né? Quando o Senhor faz a promessa, Ele diz o quê? Sereis minhas testemunhas. Exatamente. Né? Em Samaria, na Judéia, até os confins da terra e tal. E quando Ele derrama ali a promessa, nós vemos que quem era medroso ficou corajoso. Exatamente. Né? Quem era tímido ali, né, simboliza quase o mesmo significado, é o mesmo significado. Pessoas começaram a pregar o Evangelho, pessoas começaram a curar em nome de Jesus, né, fazer missão. Então, o verdadeiro avivamento é isso, é para crescimento da obra de Deus. E a Bíblia diz que a cada dia se multiplicava, né, em 2 sermões ali do apóstolo Pedro, quase 5.000 almas, melhor dizendo, se rende ao Senhor na unção do avivamento através do Espírito Santo. Não foi simplesmente, irmãos, perdoa a minha sinceridade, mas não foi simplesmente pulos, não foi simplesmente carreira, né? Eu fico lembrando, uma vez eu vi um jovem, um rapaz, e ele começou a orar na igreja e se empolgou tanto que deu uma carreira, bateu com a canela no banco, né? E ficou feia a situação. Deu um nódulo assim na canela do rapaz, correndo, querendo, se empolgando pela emoção, achando que era um grande avivamento ali. Na verdade não é emoção. A gente temos que ter muito cuidado, não confundir as coisas, porque o verdadeiro avivamento, a intenção do Senhor foi que a igreja crescesse, que o Evangelho fosse pregoado, né, a toda criatura. E isso deve permanecer em nossas vidas, a chama, né, dentro do nosso coração. Aí eu fico lembrando aquela passagem lá em Levítico, né, 6 por aí, quando fala daquele ritual que os sacerdotes, eles acendiam o fogo de manhã e à tarde, e era continuamente aquela chama sobre o altar, e não poderia se apagar. Então, jogando para os dias atuais, falando de um fogo, não num ritual, mas do Espírito Santo, essa chama é para ela arder dentro do nosso coração, e não só é hoje. Não é hoje eu se emocionar aqui, é claro que o Espírito Santo usa, ele deve dar lugar, mas eu quero dizer assim, de hoje me mostrar cheio da graça e amanhã estar atribulado, amargurado, xingando, com intrigado, querendo brigar com meu pastor, com intriga dentro da igreja, né? Eu desconheço esse avivamento. Eu desconheço um avivamento que pessoas estão dizendo que está cheia hoje, amanhã passa no supermercado devendo o dono do supermercado e cortando volta, né? Andando quilômetros para não passar de frente. Então, eu desconheço esse avivamento. Avivamento é o quê? A gente está cheio da presença de Deus, transbordando da presença de Deus e permanecer crente hoje, amanhã e sempre, né, na presença